Olá, meus consagrados irmãos. Olha, queridos, esse texto mostra a moral religiosa manca desses fariseus de novo, não é? Eles não queriam nem saber que o melhor de nós mesmos é ser transgressores, é sermos pecadores. É por isso que Jesus havia dito: tomem sobre vocês o meu jugo, porque qualquer jugo que vocês pegarem em outro lugar, de alguém ou de vocês mesmos, será pesado demais. Mas se não pegarem o meu jugo e o meu fardo, não haverá lugar de descanso para vocês. A alma de vocês será atormentada por canseiras e enfado. Até o dia de sábado se tornou um lugar de agonia para eles. Os judeus tinham que ficar medindo as distâncias das coisas e dos lugares, aqueles que eles precisavam ir. Só podiam andar 1,5 km mais ou menos. É o que definiram os rabinos sobre isso. Havia até a tal metragem de obediência. Não podiam sequer cuspir no chão porque estariam arando a terra, e isso era considerado um trabalho. Não podiam cozinhar, tinham que deixar tudo pronto antes de um dia para o outro. Peraí, mas e mastigar? Não seria um certo esforço? O versículo 9 diz que Jesus entrou na sinagoga deles. É muito revelador isso, Jesus usar esse pronome no sinagoga deles. Porque aqui nós vemos que Jesus não tem nada a ver com aquilo. É coisa deles, não de Jesus. Assim como nos nossos dias, Jesus poderia entrar na igreja deles. Igrejas que não têm nada de Jesus, porque não são igrejas de Jesus. Jesus não poderia dizer a minha igreja, porque tem muita gente que tem igrejas para si mesmo, né? Lá em Mateus 16, Jesus disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem muitas igrejas por esse mundo afora que não podem ser carimbadas por Jesus de minha igreja. Assim como Jesus nos evangelhos nunca diz a minha lei, ele sempre diz a vossa lei. No versículo 10, estava um homem no dia de sábado lá na sinagoga, sendo julgado o tempo todo, porque naqueles dias ter uma atrofia ou uma doença crônica era considerado também como uma maldição por causa de algum pecado da pessoa ou um pecado de família. A tal da maldição de família, ok? Que vai pegando todo mundo que faz parte de um sobrenome familiar. É terrível isso. E Jesus vai rompendo e quebrando tudo isso e vai também curando os tais amaldiçoados daquela cultura religiosa. Aí aparecem os religiosos perversos e sacam logo é lícito curar no sábado? Ai, meu Deus. Matar cordeiro, sangrar, esfolar e carregar carne para queimar é lícito, né? Mas curar uma pessoa oprimida por doenças não é lícito. A intenção deles é diabólica. É do diabo mesmo. Porque diabo significa acusador. E eles queriam acusar Jesus por estar fazendo o bem para alguém num sábado, que também já sofria acusações deles. Eles não perguntam se é justo, se é verdadeiro, se é bom e necessário, se é útil. Eles não querem pesar nada disso na balança deles. Eles só pensam em ilicitudes, em transgressão, em pecados para serem punidos. Eles querem execrar pessoas publicamente. Eles querem o mirrado, o encolhido, o colocado perversamente no lugar da sua insignificância de maldito doente. A resposta de Jesus é acachapante. Qual de vocês que vendo uma ovelha no buraco num sábado não acudiria à bichinha? Ainda mais se representasse um prejuízo financeiro para eles. Porque uma ovelha era dinheiro vivo berrando na cova. Os caras ficariam olhando assim para todo lado, para ver se alguém estava vendo.
Ou colocariam alguém para ficar vigiando lá, para guardar a transgressão deles. Mas acudiriam a ovelha sim, porque eles só queriam construir uma imagem e não perder dinheiro. Fariam às escondidas. É por isso que Jesus os chama de hipócritas, que significa aquele que fala atrás da máscara. Isso está tão claro e vergonhoso na vida deles que Jesus os deixa pelados ali, falando sobre valores. Os valores acerca do homem que vale mais do que uma ovelha. O interesse deles é condenar Jesus e mostrar às pessoas que eles viviam na retidão da lei. Os tais superiores na terra, os tais dignos e puros da sinagoga. A maldade do coração empedrado daqueles homens já não fazia mais uma conta básica dessas aí. Quem vale mais, uma ovelha ou um homem? E Jesus responde à pergunta. É lógico, meu chapa, que é lícito curar no sábado. Olha Jesus mostrando com todas as faces da indignação o que é ser manso e humilde de coração. Porque aguentar esses caras sem uma reação dura e enérgica é muito difícil. Qualquer outro já tinha mandado esses caras catarem coquinho em algum lugar cruento, tipo os cantos dos infernos. Jesus estabelece aqui o ranking das coisas. Fazer o bem em amor está acima de toda a lei, porque a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. A situação mais espantosa daquele cenário é a do homem com a mão mirrada. Imagine a torcida dele no meio daquelas duas posições antagônicas. Se os fariseus vencessem aquela guerra boba, ele ficaria sem cura, sem o benefício, sem a visitação do amor e da graça de Deus. Tudo em nome de uma lei fria, com aplicabilidade no polar antártico, não é? Mas Jesus se conclui amando e vazando de si graça e misericórdia. Jesus cura aquele homem de forma extraordinária, porque a mão dele imediatamente ficou igual à outra mão, na hora. E os diabos não se deixaram tocar por esse amor de jeito nenhum. Pelo contrário, odiaram ainda mais a Jesus. E entre dentes diziam: precisamos matar esse Jesus Nazareno. Ai, que ódio! E o que Jesus fez? O versículo 15 diz que Jesus afastou-se deles, saiu fora deles, porque o intento maligno deles azedou ainda mais o coração deles. Agora eles querem matar Jesus. Se cansam de passar vergonha diante das mentiras e das maldades deles. E Jesus decide ficar longe deles. E uma multidão seguiu Jesus para fora da igrejinha da lei. Lá, ao ar livre, seguiram a verdade. E qual foi a consequência disso? E Jesus curou a todos. A parte das doenças dos legalistas, o que sobra é cura. Aleluia! O manso e humilde de coração ofereceu aos humildes que o seguiram descanso e alívio e os curou a todos. Deus os abençoe.